Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIEE. Minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a cientista brasileira, geneticista, diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo, Maiana Zatz. Doutora Maiana, seja bem-vinda a Pensar o Brasil. Muitíssimo obrigado. Vamos pensar juntos. Doutora, eu tenho acompanhado os estudos que a senhora tem feito em relação ao vírus da Covid-19 e eu confesso que fico surpresa cada vez que vejo um dos seus estudos aí para tentar entender o que eu chamaria, como leigo, de talvez um dos vírus mais enigmáticos que nós conhecemos nos últimos tempos. Ele não é exatamente desconhecido, porque já faz mais de um ano que nós estamos estudando, temos até vacinas, inclusive, para combater a doença, mas não raro surgem novidades para entender o funcionamento desse vírus no corpo humano, independentemente de quem seja, ou seja, há mudanças em relação a sexo, em relação à idade. O que a gente pode hoje já afirmar em relação a esse vírus que pode nos ajudar a encontrar curas ainda mais eficientes, mais efetivas para a Covid-19, que é o que ele provoca nas pessoas? Bom, então, a nossa pesquisa começou porque, como eu trabalho com doenças genéticas, nós sempre ficamos intrigados com a observação que pessoas que têm a mesma mutação podem ter quadros clínicos muito diferentes. Então, você vê, às vezes, uma pessoa que tem uma mutação que causa uma doença genética, tem uma forma grave, e, às vezes, na mesma família, você vê outra pessoa com a mesma mutação e que tem uma forma muito leve. Então, sempre nos interessou entender o que protegia essas pessoas, que têm a forma leve do efeito deletério da mutação, porque isso vai nos levar a novos tratamentos. Aí apareceu a Covid-19, Uhum. E aí, a primeira coisa que nos chamou a atenção, logo no começo, era a variabilidade justamente da clínica. Então, em um extremo, a gente via pessoas com formas muito graves, letais, que são as formas que o professor Paulo Saldiva estuda, com quem a gente colabora, e, do outro lado, pessoas que ou ficavam assintomáticos ou tinham formas muito leves, só uma gripezinha. Tanto é que, no começo, a gente achava que seria simplesmente uma gripe, Bom, e aí, com o passar do tempo, a gente começou a ver que o número de pessoas infectadas e com formas não tão leves era muito maior do que a gente imaginava no começo. E aí, um vizinho nosso, uns vizinhos que são amigos, me contaram que ele teve Covid com todos os sintomas, ficou 2 semanas mal, com febre alta, tosse, todos os sintomas, e a esposa que cuidou dele não teve absolutamente nada. E quando foram fazer a sorologia, viram que ela não tinha anticorpos, a sorologia era negativa, ou seja, ela não se infectou, apesar de ficar com ele o tempo todo. E eu achava que era uma coisa rara. Casais que a gente chamou de discordantes, porque um infectado e ela dormindo junto, sem máscara, não teve absolutamente nada. Ou seja, eu tinha todas as condições para uma infecção das duas pessoas ali. Mesmo ambiente, mesma cama, mesmo quarto, convivência diária, constante, ainda mais nesse mundo de isolamento social. Exatamente. E aí foi a primeira surpresa que eu tive, eu falei, isso deve ser raro.
Mas a gente começou a divulgar e para saber se outras pessoas tinham conhecimento de casos semelhantes, né? E a coisa foi crescendo, nós recebemos mais de 2.000 e-mails de pessoas dizendo, olha, aconteceu a mesma coisa na minha família, minha esposa teve, eu não tive, meu marido teve, eu não tive, ou na mesma casa, pessoas convivendo, né? Também um foi infectado, outro não. Por exemplo, o segundo caso que eu vi era de uma moça que foi, inclusive, aluna nossa, ela viu o meu e-mail, acho que foi no Twitter, e ela disse, Mariana, o meu pai ficou 2 semanas internado, a minha mãe, os dois com mais de 70 anos, não tiveram nada, a minha mãe não teve nada, e a minha avó, de 98 anos, que também mora junto, também não teve nada. E aí eu disse, bom, isso é bem mais comum do que a gente imagina, né? Sim. E aí nós começamos a coletar amostras desses casais discordantes. Nós convidamos esses casais a vir até o Centro do Genoma para a gente estudar a genética deles, para ver se a gente conseguia entender quais eram as diferenças genéticas entre aquele que era infectado e sintomático e o cônjuge, né, que compartilhava a mesma cama, tudo igual, e não tinha nada, o que a gente chamou de resistente. Ele não tinha o vírus ou não tinha manifestação do vírus? Ele nem foi infectado, esse par, é isso? Então, a gente tem 2 grupos de pessoas. Tem aqueles que a gente chama de assintomáticos, que são infectados e não tem nenhum sinal clínico. Como é que a gente sabe que foi infectado? Ou porque o exame da PCR dá positivo, ou porque a sorologia depois dá positivo e mostra que ele foi infectado. E o segundo grupo são aqueles que a gente chama de resistentes, que não tem sintoma e também a sorologia é negativa. Então, parece que o vírus passou de lado, não penetrou naquelas pessoas, né? E aí, então, nós estudamos 86 casais. Nós estudamos o genoma de 86 casais que a gente chama de discordantes. Então, um infectado, soropositivo, com sintoma, e o outro soronegativo e sem sintoma. E achamos alguns genes que poderiam explicar a diferença. Então, são genes que têm a ver com o sistema imune, né? E nós achamos 2 genes, um que a gente chamou de MIC-A e outro MIC-B, que estavam diferentes quando a gente comparou o grupo infectado com o grupo resistente, né? E esses genes, eles interagem com células que a gente chama de NK. NK vem do inglês Natural Killer, que seriam os nossos, eu chamo de os assassinos naturais, são os nossos soldadinhos que nos defendem das infecções, né? Então, o que a gente acredita? Que nas pessoas infectadas, o natural killer, essas células não seriam tão eficientes, ou talvez não tão rápidas, enquanto que nas pessoas resistentes, o natural killer agiria muito mais rapidamente, né? E por isso que as pessoas não seriam infectadas. E o que nos chama a atenção é que, pelo número de e-mails que a gente recebeu, a gente está vendo que é uma característica muito mais frequente do que a gente imagina, né? E como é que a gente identifica essas pessoas? Então, eu, por exemplo, nunca tive nada, mas eu nunca fui muito exposta, né? Então, todas as pessoas que estão em quarentena não foram expostas. A gente só conseguiu identificar essas pessoas exatamente através desses casais, né? Que são os mais expostos sem proteção. Porque as pessoas que trabalham em hospital também, os médicos, os enfermeiros, também são muito expostos, mas eles trabalham já com proteção, né? Então, esse foi a primeira parte do estudo. A gente quer aumentar a amostra, né? Porque a gente acha que tem mais genes envolvidos, não seriam os únicos que a gente achou. Doutora, aprofundando um pouquinho mais a questão biológica ou genética, tem um outro caso também de gêmeas idênticas que, teoricamente, são exatamente a mesma pessoa em 2, né? Mas que uma teve uma manifestação diferente em relação ao vírus do que a outra.
Isso é ainda mais enigmático? Então, quando a gente estuda uma característica, se a gente quer saber se tem um componente genético ou não, a gente faz comparação entre gêmeos. Então, o que você espera? Se for uma característica que independe da genética, só depende do ambiente, você espera que gêmeos idênticos, monozigóticos, se comportem iguais aos gêmeos dizigóticos, né? Porque todos compartilham o mesmo ambiente. Se você tem uma característica que depende de genética, você espera que os gêmeos monozigóticos sejam mais semelhantes do que os dizigóticos, os fraternos. Deu para entender? Não, perfeitamente. Aliás, então, pois não. E aí, no caso dessa gêmea, elas tiveram o mesmo quadro clínico uma primeira vez, e uma delas foi reinfectada, enquanto a outra não. Mas a que foi reinfectada trabalha, é dentista, então ela é muito mais exposta. A outra, sim, tá? E aí, o que acontece? Quando você estuda esses estudos de gêmeos, você teria que ter gêmeos que compartilham sempre o mesmo ambiente, e que é muito, sim, fácil enquanto são crianças, mas depois de adultas, não mais. Claro. Né? Uhum. Então, a gente não sabe se essa gêmea que foi reinfectada, quanto que ela foi exposta muito mais do que a outra gêmea. Doutora, o doutor Saldiva me deu uma entrevista aqui recentemente e ele comentou comigo, que me chamou a atenção também, que havia casos de pessoas muito idosas, centenárias, que até foram expostas teoricamente ao vírus, mas que ou não tiveram manifestações ou simplesmente não foram infectados. O que, obviamente, chama atenção. Se eu pegar todo o padrão de conduta para proteção em relação à Covid, inclusive a vacinação está sendo feita assim, eu estou pegando as pessoas mais idosas. É assim, por exemplo, na vacinação da gripe. É grupo privilegiado em relação a tomar a vacina. Por razões que até então a gente considerava óbvias, né? A pessoa tem um corpo mais estressado, teoricamente, viveu mais, vai ter uma deficiência maior do que um jovem que está, digamos, no esplendor da vida. O que pode explicar uma pessoa muito idosa, e eu confesso que eu já ouvi histórias assim de pessoas que resistiram ao vírus, ou tiveram, não falo de centenários, mas pessoas nonagenárias, que é muito próximo disso, e que o sobrinho, neto, de 30, 40 anos, menos, teve problemas muito mais sérios. Ou seja, esse critério da idade é apenas um dos critérios para descobrir a questão da Covid, porque ele não é determinante, e este caso mostra que não é determinante, né? Exatamente. Então, a gente já estudava centenários antes da Covid, né? Porque eu tenho interesse em entender como é que uma pessoa consegue chegar aos 100 anos ou mais de 100 anos e estar bem, tanto cognitivamente como fisicamente, né? Sim. E aí a questão era justamente o que vai acontecer quando eles foram expostos ao SARS-CoV-2, né? E toda vez, então, que saía algum artigo em jornal dizendo, olha, fulano de 99, 100 anos, está saindo do hospital, a gente ia atrás. Bom, nós coletamos material de 13 centenários, a mais velha de 114 anos. Nossa! 114, deve ser talvez a mais velha do mundo. E que se recuperou da Covid. E centenários que foram expostos tiveram formas muito leves, ou também centenários que foram expostos e não tiveram absolutamente nada. Tá? E aí as pessoas me perguntam, como é que você explica que um centenário, né, consegue ser resistente? Eu falei, exatamente porque ele é centenário. Esses centenários devem ter várias variantes genéticas de resistência. E de resistência a vários, eu sempre brinco, desaforos do ambiente. Acho que eles aguentam qualquer desaforo do ambiente, inclusive uma Covid-19. Uma das centenárias, de 104 anos, nós fomos na casa dela, ela mora com a filha teve Covid, de uma forma assim, bem sintomática, a filha trabalha com saúde, né? E ela disse que teve um dia de febre 37, só, não teve mais nada e nunca tomou quase remédio. Nada. E gripinha essa senhora, mesmo para ela, né? Essa senhora já tirou um rim, fez 10 anos de hemodiálise,
Aí passou mal da hemodiálise, parou a hemodiálise e deu um baile no Covid-19, né? Então, essas pessoas realmente nos interessa muito estudar essas pessoas para entender quais são esses mecanismos de resistência delas, né? Doutora, sem a pretensão de me excluir na pesquisa, longe disso, eu só estou usando o básico de biologia que eu aprendi na escola. Se eu levar em conta que um centenário é filho de quem viveu claramente a pandemia ou a gripe espanhola, eu posso ter neste centenário alguma informação genética que, de alguma forma, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas ele pegou a informação original e ele consegue resistir a essa nova doença? Quer dizer, o benefício de ser centenário está justamente nisso que a senhora fez menção, dele ter vivido coisas que, obviamente, uma pessoa de 40 anos, pela questão meramente de tempo, seria impossível estar lá vivendo e ser descendente direto, assim, de pai para filho, de quem viveu a gripe espanhola. Com certeza. Uma das senhoras que a gente entrevistou, de 106 anos, era espanhola, e ela viveu a gripe espanhola. Então, essas pessoas pode ser que tenham realmente desenvolvido anticorpos desde aquela época e que estão protegendo até agora. Mas outras pessoas que conseguem passar dos 100 anos e tá bem, deve ter gente de resistência para muitas coisas negativas do ambiente, né? O que nós vamos fazer com esses centenários? Que é uma outra pesquisa que a gente vai fazer, que vai ter uma resposta mais a longo prazo. Hoje eu consigo, a partir do sangue, eu consigo derivar no laboratório qualquer linhagem celular. Então, eu posso pegar teu sangue, eu reprogramo as células do teu sangue e faço no laboratório células neuronais, eu posso fazer células pulmonares, eu posso fazer células musculares, eu posso fazer células ósseas, qualquer tipo de linhagem celular. Então, nós vamos fazer isso com esses centenários e vamos, então, no laboratório, infectar essas linhagens desses centenários com o vírus, o coronavírus, inclusive com as diferentes variantes. E ver o que acontece. Por que eles são resistentes? Será que o vírus não consegue penetrar nas células? Será que ele penetra, mas ele ativa genes de resistência? Então, são perguntas que eu acho que vão ser muito interessantes da gente pesquisar e tentar entender melhor, né? Doutora, o que isso pode alterar? Eu suponho que altera, mas como isso altera, por exemplo, a confecção de uma vacina? Entender que dentro do organismo da pessoa pode ter ali informação genética para combater um vírus novo. Uma pessoa que está há 100 anos viva, ou mais de 100 anos, que obviamente passou por uma série de coisas, mas ela tem a proteção por uma coisa que é, como o coronavírus, até o momento completamente novo. E vou além na pergunta. Isso muda completamente a pesquisa de medicamentos em si, de buscar no próprio ser humano soluções para os novos problemas, porque as doenças surgem com frequência e, obviamente, há toda uma corrida da indústria farmacêutica, da pesquisa, da ciência, para tentar encontrar cura. Então, se você conseguir descobrir nessas pessoas anticorpos específicos, né, que explicam a resistência, você pode pensar em drogas, e já tem drogas com anticorpos, né, que estão sendo já oferecidas no mercado para tratamento, ainda não é vacina, para tratamento, né? Então, isso é uma das maneiras de você achar novos tratamentos, né? E as vacinas também, quer dizer, mas as vacinas são feitas a partir do vírus, né? Não a partir mas tratamentos podem ser feitos a partir da resposta das pessoas. O que é incrível, como dá a ideia de infinitude de pesquisa científica, dada a infinitude de explicações que você pode ter para uma doença que começou, obviamente... Aliás, a senhora acha que foi, digamos, um exagero inicial ou uma imperícia em que boa parte da comunidade científica classificou, de médicos sobretudo,
como uma gripe comum, eu ouvi isso de gente extremamente gabaritada, mas eu ouvi isso em várias línguas. Não se trata de brasileiros que disseram isso, médicos de ponta brasileiros que disseram isso. Eu ouvi isso nos Estados Unidos, ouvi isso de franceses, até que o vírus começou a ser mais grave. Obviamente, quando estava muito restrito à China, a gente não tinha todas as informações, porque esse é o drama da China, a gente nunca sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Não se tem todas as informações. Quando ela veio para o Ocidente, a doença, e aí já era uma pandemia, e começou a descobrir que ela realmente podia ser muito grave em alguns casos, embora em outros, enigmaticamente, não chega a ser nenhuma gripinha, como a senhora está tratando aí. A senhora acha que houve uma precipitação de considerar algo menor diante de um vírus completamente novo? Sim, eu acho que como era um vírus novo, as pessoas davam palpites pelo que eles sabiam anteriormente, mas a gente não podia saber o comportamento desse vírus. E é um vírus muito inteligente entre aspas para ele, né? Porque os vírus que são totalmente letais, como por exemplo o do Ebola, ele tem muito menos poder de se disseminar, de se transmitir para os outros. E esse vírus, como a maioria das pessoas tem formas leves ou assintomáticas, ele se espalha. Isso é do interesse do vírus. Tá? Então, mesmo que ele seja letal em uma proporção de pessoas, como na grande maioria ele não é letal, essa é a forma do vírus se manter e é o interesse do vírus que isso aconteça. Né? Então, a gente imagina que pode acontecer que, com o tempo, ele realmente se torne que nem um vírus de gripe, né? Muito menos letal. Mas é palpite. Vamos falar sobre ciência, porque tudo isso que a senhora nos trouxe até agora é justamente a ciência brasileira, a sua competência, dos seus pesquisadores, o trabalho do qual a senhora participa, o que a senhora realiza, comanda, de colegas seus de outras instituições de pesquisa. Como é que a senhora avalia? Aliás, esse é um assunto já comum entre nós, né? Mas como a senhora avalia o momento da ciência no país? Não, uma tragédia, né? Porque o investimento em ciência está cada vez pior, né? Nos últimos anos vem caindo, cada vez mais. Eu acho que essa pandemia, pelo menos, mostrou a importância da ciência, pelo menos no resto do mundo, né? De se investir em ciência. Sim. Né? E uma coisa que eu queria falar é a importância de se investir, não quando você tem só uma pandemia, mas investir em ciência básica, né? Porque o mundo conseguiu fazer uma vacina nessa rapidez porque houve muitos anos de investimento, ninguém faz isso de um dia para o outro, né? E aí conseguiram, felizmente, fazer essas vacinas. Se você lembra um ano atrás, ninguém imaginava que se ia fazer uma vacina em 10 meses. Se falava de anos, né? Não é? Seguramente. E aí eu queria aproveitar para contar a importância da pesquisa básica, como é que ela pode se transformar em tratamento. Então, nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, que houve o caso da pandemia, da epidemia do Zika, que causou bebês com microcefalia, né? Sim. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto e vi que, apesar de que cada bebê que nasceu com microcefalia era uma tragédia, a maioria das mães que foram infectadas durante a gravidez não tiveram filhos com microcefalia. E aí eu comecei a estudar gêmeos, e eu vi que tinha casos de gêmeos não idênticos, onde a mãe foi infectada e um teve microcefalia e o outro não. Né? E aí nós conseguimos derivar desses gêmeos, nós pegamos 3 pares de gêmeos e conseguimos, a partir do sangue desses bebês, fazer no laboratório células neuroprogenitoras, que são as células que vão dar origem ao cérebro. E para entender o mecanismo de por que tinha acontecido num e não no outro. Então, o que nós fizemos? Nós infectamos essas células desses bebês discordantes, um com microcefalia e outro não, com o vírus da Zika, no laboratório. E aí a gente começou a entender o mecanismo e viu que realmente a gente conseguiu reproduzir no laboratório o que tinha acontecido na natureza. Tá? Bom, qual foi o segmento dessa pesquisa?
quando eu fui estudar essas mães, eu perguntava para elas como é que foi a infecção com Zika, e a maioria me disse, olha, eu não senti nada. Eu tive um dia de febrezinha, eu tive um dia de uma coceira. Então, ficou muito claro para mim que o vírus da Zika infectava as mães e se dirigia para o cérebro do bebê em informação. Ele não estava interessado na mãe, não fazia nada na mãe, era direto no cérebro do bebê em informação, e por isso que eles tinham microcefalia. Bom, e daí, a continuação desse estudo é que a gente sabe que tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras. E aí nós vamos testar o vírus da Zika nos tumores cerebrais para ver o que acontece, né? Uhum. E nós temos um grupo que trabalha muito com esses tumores no Centro do Genoma, e infectamos, então, linhagens de tumores cerebrais com o vírus da Zika. E nós vimos primeiro nas linhagens do laboratório que realmente havia uma destruição enorme dos tumores. Segundo passo, nós injetamos esses tumores em camundongos, e normalmente eles formam tumores muito rápidos e morrem muito rapidamente. Então, os camundongos, quando estavam com os tumores, nós injetamos o vírus da Zika nos camundongos, e vimos que havia uma diminuição enorme dos tumores, e 1/3 dos animais, os tumores sumiram completamente, os tumores, e estavam cheios de metástases também. E aí, antes da pandemia, nós resolvemos fazer um terceiro experimento com cães, porque os cães podem desenvolver tumores muito semelhantes aos seres humanos, tumores espontâneos. Uhum. Só que, normalmente, quando a gente faz o diagnóstico no cão, que é por imagem, já está muito avançado. Mas nós conseguimos identificar 3 cães, os donos queriam fazer eutanásia, e nós tentamos convencê-los a tentar fazer a experiência com o vírus da Zika. E, de novo, nesses cães, houve uma diminuição muito grande dos tumores, eles recuperaram todas as atividades que eles tinham perdido, e aumentamos muito a expectativa de vida desses cães. Então, é um projeto agora que a gente está continuando com os cães, mas eu estou contando isso para mostrar como é que a pesquisa básica, porque a gente começou para tentar entender por que o vírus destruía, né, essas células neuroprogenitoras, e agora a gente acha que pode ter um tratamento muito importante para tumores cerebrais que são letais, 100% dos casos. Não tem tratamento para esses tumores. Doutora, a senhora está falando 2 coisas para mim que são muito claras. Investimento em ciência como uma atividade de Estado, ou seja, com um interesse de Estado. Eu posso até, obviamente, trazer iniciativa privada para isso, que tem recursos, mas, enfim, que seja um projeto de país. Eu tenho, primeiramente, uma chance muito grande de resolver problemas de saúde, o que reduz o custo em saúde público, que é muito alto em qualquer lugar. E a outra coisa, levando-se em conta que nós convivemos hoje com uma ameaça biológica, de uma guerra biológica, isso é investimento também em segurança nacional, porque eu preciso me precaver, eu preciso ter maneiras de me proteger disso. E eu só faço isso com cientistas preparados, capazes e com muitos anos dedicados à pesquisa daquele setor. Eu estou falando só de pesquisa biológica, não pode ser qualquer outra pesquisa, nós estamos tratando desse assunto. Isso é difícil de compreensão da classe política, porque eu dei aqui 2 razões pelas quais qualquer político faria um discurso gigantesco. Como, obviamente, prover melhor saúde às pessoas e menor gasto em saúde, e como proteger o seu próprio país. Isso é uma questão são 2 coisas muito básicas para a política. É muito difícil de compreender que ciência pode dar esse retorno para eles? Eu acho que eles não entendem, né? Porque eu acho que, infelizmente, o político brasileiro está acostumado a pensar a curto prazo. Ele quer ter o retorno imediato, né? E a ciência não. A ciência pode te dar um retorno imediato ou a curto prazo, mas muita ciência, muita pesquisa só te dá retorno a longo prazo. Mas, por exemplo, a pandemia nos Estados Unidos, o Biden está investindo bilhões e bilhões de dólares em pesquisas. Ele entendeu a importância de se... E, aliás, o Trump, com todas as críticas que a gente pode ter contra ele investiu muito também no desenvolvimento dessas pesquisas e nas vacinas, né?
Então, não tem milagre, né? Realmente, o investimento em ciência não é gasto, é investimento, e se o país não investir, nós vamos ficar sempre a reboque do primeiro mundo. Doutora, para a gente tentar encontrar uma forma disso, óbvio que, em boa parte dos casos, eu preciso ter, talvez majoritariamente, um investimento estatal, ou seja, por parte do Estado. Ainda mais no caso brasileiro, porque a maior parte das universidades, ou talvez somente as que são públicas, há uma raridade de universidade privada que faz pesquisa. A maior parte realmente é pública, então eu vou ter essa participação do Estado. Mas eu tenho, por parte da comunidade acadêmica, a possibilidade, eu não estou dizendo que o setor privado viria realmente, porque eu tenho duas maneiras do setor privado participar de pesquisa. Uma, como é muito comum nos Estados Unidos, em que vai, por exemplo, uma empresa de tecnologia está querendo desenvolver ali um software, ela vai, por exemplo, um semicondutor. Ela vai numa universidade de física, financia uma pesquisa e depois ela usa aquilo e coloca na linha de montagem o resultado daquela pesquisa. Tudo bem, é um ganho econômico, desenvolveu ciência do mesmo jeito, a patente passa a ser daquele país, bom, isso é bom. Mas eu tenho, neste momento também, e isso é muito positivo, as empresas estão sendo chamadas no mundo inteiro, e as brasileiras um pouco mais, a se dedicarem mais às causas públicas. Eu teria hoje, por parte da universidade pública, da academia pública brasileira, alguma objeção a dinheiro privado, porque nós já tivemos exemplos de que a academia objetava dinheiro privado, de empresas, via com maus olhos, é o Estado que tem que pagar tudo. Se eu levar em conta a realidade do orçamento brasileiro, eu até acho que é possível aplicar mais, mas não será o suficiente, porque eu tenho um país hoje que tem um caos fiscal. Como é que essa seria uma alternativa, na sua opinião? Com certeza. Agora, eu acho que o governo deveria dar incentivo para as empresas aplicarem ciência. Eu acho, assim, você tem dois tipos de investimento. Tem aquele, como você falou, que a iniciativa privada tem interesse de fazer um software e aí faz uma parceria com a universidade, mas tem investimentos que seriam só para causas sociais. Por exemplo, você vê muito nos Estados Unidos, a pessoa diz, olha, o meu pai morreu de doença de Alzheimer e eu queria que vocês estudassem doença de Alzheimer e eu vou dar, sei lá, $1 milhão para vocês estudarem. Isso é muito comum. Aliás, nós recebemos pela primeira vez ajuda da JBS no projeto da Covid. Esses 86 casais que a gente estudou o genoma deles, que é uma pesquisa cara, nós tivemos uma ajuda da JBS. Doutora, importante citar isso. É muito raro ver isso, e é bom que a JBS participou financeiramente do financiamento dessa pesquisa desses casais todos, para tentar entender a questão de como age o Covid dentro de casais, é isso? Isso, e depois uma colega minha, no Centro do Genoma, desenvolveu um teste para ver a Covid na saliva, e a JBS também ajudou nesse teste, no desenvolvimento desse teste. Então, foi uma ajuda muito importante. A nossa grande financiadora em São Paulo é a FAPESP. Sim. Mas eles deram dinheiro a mais do que a FAPESP, que foi muito importante para o desenvolvimento dessa pesquisa. E uma outra pessoa que eu sempre tenho que lembrar é a senadora Mara Gabrilli, que tem sido sempre uma grande defensora da ciência. E ela, com verbas parlamentares, há cerca de um ano, dois anos atrás, nós conseguimos comprar um sequenciador de última geração, que é o que nos ajuda a fazer o estudo dos genomas, com uma verba parlamentar que ela doou para a gente, para o nosso centro. Emenda ao orçamento, é verba de orçamento que o parlamentar tem, né? Emenda parlamentar, que se diz, né? Então, se os parlamentares pudessem dar muito mais dinheiro para a ciência, talvez hoje seria mais importante do que botar uma placa, fazer uma praça, pavimentar uma rua, né? Talvez se eles dessem mais dinheiro para a ciência, talvez isso poderia ser uma coisa muito importante, porque a gente sabe que eles recebem muitas verbas, né? Doutora, só um exemplo aqui, me diga onde é que está o principal problema. Eu vi aqui que o CNPq, na última vez, no último edital, alguma coisa desse sentido, teve 3.080 casos de pesquisa que tiveram parecer positivo, ou seja, tecnicamente elas estavam habilitadas a receber recurso público para se desenvolver. Só 396 vão receber as bolsas, eram pesquisadores de doutorado e pós-doutorado, que vão poder agora receber esse valor. Eu fui ver o valor da bolsa
No caso do doutorado, é de R$ 2.200. Do pós-doutorado pelo CNPq é de R$ 4.100. O problema está em conceder pouco, diante de 3.080, 396, e a explicação do CNPq é a restrição orçamentária que atinge toda a esplanada, ou o valor da bolsa em si, que é de 2.200, sendo que o bolsista precisa de dedicação integral, né? Ele não pode trabalhar em outro lugar, é isso? Exato. Então, você imagina, a maioria dos meus bolsistas não são de São Paulo. Então, você imagina uma pessoa de fora que vem fazer um doutorado em São Paulo com R$ 2.200. Ele tem que pagar aluguel, ele tem que comer, né? Ele tem que andar de ônibus, se locomover com esse dinheiro. E é só isso, porque não é uma bolsa. As pessoas têm a impressão que é uma bolsa a mais do que... Não, é a única subsistência deles, né? Então, se não tem a bolsa, eles simplesmente não conseguem fazer o mestrado, o doutorado, enfim. E aí a gente volta àquele problema de fuga de cérebros, que é das coisas mais lamentáveis, porque esse aluno normalmente estudou numa universidade pública, bancada pelo contribuinte, na graduação, na pós-graduação, até chegar no doutorado, e depois ele pega e vai para o exterior, porque é natural, ele vai buscar condições melhores para viver. E certamente os bons alunos são muito apreciados lá fora. A gente tem pessoas que são muito inteligentes, muito bons alunos. E é uma pena, eu choro toda vez que um aluno meu vai embora e não volta mais. Doutora, é uma coisa muito clara, o mundo desenvolvido adora competência, eles não têm nenhum problema, eles pagam pela competência, eles mandam buscar. É a história de que dinheiro manda buscar, e eles buscam. Doutora, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando no Brasil, mais uma vez pela gentileza da senhora me atender, viu? E parabéns pelo trabalho, uma vez mais. Muitíssimo obrigada. A gente precisa de pessoas como você para divulgar a importância da ciência, quem sabe sensibilizar os nossos governantes, né, sobre a importância de aplicar em ciência, em tecnologia, né? Quem sabe alguma hora eles mudam de ideia e conseguem entender isso, né? É um privilégio para mim. Aliás, esta entrevista me levou a outros nomes que vou, obviamente, provocá-los, seguramente. Obrigado, doutora, pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.